sua palavra. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia ao livro histórico de 2 Samuel. Samuel foi um juiz, um profeta e um sacerdote, que no capítulo 9 de 2 Samuel ele vai escrever uma história muito linda. E essa história eu quero dar um tema para ela: quanto vale um amigo? Amizade é tudo, e até onde estamos dispostos a ir por uma amizade. 2 Samuel, capítulo 9, verso 1 diz assim: de certa ocasião Davi questionou a si mesmo: será que há alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, gostaria muito de encontrá-lo e fazer algo de bom para esta pessoa, em memória da minha amizade por Jonatas. Diga, por causa de uma amizade. Grava isso. Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para se apresentar ao rei Davi. E ele lhe indagou: tu és Ziba? E prontamente ele respondeu: teu servo. O rei prosseguiu: resta alguém ainda da família de Saul a quem eu possa demonstrar lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E o rei desejou saber: e onde ele se encontra agora? Diante do que Ziba lhe disse: na casa de Maqui, filho de Amiel, na terra de Lodebar. E então em seguida o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. E então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e prostrou-se com o rosto em terra, fazendo-lhe reverência, porque estava diante do rei. E Davi o chamou pelo nome: Mefibosete. Ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui o teu servo, meu senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, portanto chamei para demonstrar bondade, por amor a Jonatas, o teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás. Eu vou repetir: tu sempre. Sempre é sempre. Sempre é todos os dias. Sempre é todas as horas que quiser. Sempre é enquanto você viver. Haverás de comer a minha mesa. Que o Espírito de Deus use da minha vida a falar ao seu coração nessa noite. Quanto vale um amigo? Quanto vale uma amizade? Quanto vale um relacionamento? Nós vivemos um tempo aparentemente de muitas amizades, que ao mesmo tempo se torna poucas amizades. Nós vivemos um tempo de redes sociais, que nós temos lá, às vezes até pessoas que pensamos que são amigas, mas que às vezes estão preocupadas mais com o que está acontecendo com a nossa vida do que como está a nossa vida. E talvez você tenha lá 1.000, 2.000, 5, 10, tantas mil pessoas que te sigam, que te seguiam na época que era o Orkut, era mais voltado à amizade, depois o Facebook, agora o Instagram. Caramba, foi lá atrás, hein, pastor? Quem é da época do Orkut aí? Não é iogurte não, de tomar, Orkut. Então, amizades virtuais, amizades distantes. Nós somos de um tempo também que as amizades são muito curtas. Qualquer circunstância, qualquer situação nos faz romper com pessoas, mudar, virar, romper aquela amizade. Nós precisamos entender também que nós estamos num tempo que precisamos, de alguma forma, na vida cristã,
selecionar qual tipo de pessoas teremos ao nosso lado, qual tipo de amizade iremos decidir ter, conviver e andar junto. Até porque é um princípio básico para a vida, que partindo do princípio que nós somos resultado do ambiente que fomos gerados. Você é resultado da sua casa, você é resultado do seu pai, da sua mãe, do ambiente que você cresceu, com mãe ou com vó. Eu sou resultado do ambiente que fui criado pela minha avó. Me pareço muito com ela em muitas coisas, em muito jeito, mania, forma, até às vezes no jeito de andar, porque foi o ambiente que eu fui criado. Um outro princípio também que parte de base é que nós somos resultado das 5 pessoas que nós convivemos, que nós temos vínculos, que nós temos hábitos de estar junto. O ser humano facilmente é influenciável. Nós somos influenciáveis. É daí que parte o princípio, ou agora não princípio, um dito popular: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Nós vamos ser atraídos pelos ambientes, pela prática que temos de vida. Nós vamos atrair pessoas boas ou ruins. Se nós temos hábitos bons, nós vamos atrair pessoas com hábitos bons. Ou mesmo quem tem hábitos ruins vier para perto de nós, vai ser contagiado por nós. Então, facilmente, nós vamos conviver com um ciclo de pessoas, vamos ter amizades de pessoas que nós vamos poder influenciar e ser influenciado. Logo você vai perceber que quem começa a causar dano para você, para sua casa, para sua família, você vai distanciando. E deve mesmo, às vezes, distanciar. Ao longo do tempo que você percebe que não consegue influenciar aquela pessoa, mudar aquela pessoa, você deve entender que às vezes vai ter que distanciar. Então, como viver uma amizade sadia? Como viver uma amizade duradoura? Como viver uma amizade que vai gerar resultado para as futuras gerações? Davi vai me ensinar algumas coisas a respeito disso. A primeira coisa que Davi só consegue ter o coração que tem, porque primeiro na sua vida ele não abre mão da presença de Deus. A primeira amizade com quem Davi estabelece é a amizade com Deus. Davi ama Deus. Davi vive Deus. Davi, desde o período da sua infância, adolescência, do período de ovelhas e depois como rei, a sua essência tinha uma definição: Deus é meu amigo e eu sou amigo de Deus. Então, para ter uma amizade saudável, eu preciso primeiro ser amigo de Deus. A carta que está sendo escrita por Tiago, no capítulo 4, Tiago vai dizer assim, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E a amizade com Deus é inimizade com o mundo. Então, a primeira definição que eu preciso ter na minha vida é: qual o nível do meu relacionamento com Deus? Eu escolhi Deus de verdade? Eu estabeleci Deus como meu amigo? Ou eu estou naquela amizade em cima do muro? Ora sou amigo de Deus, ora sou amigo das coisas do mundo. E o muro é do diabo. O muro é obedecer pela metade. E obediência pela metade é desobediência. Então, eu preciso firmar a minha aliança com Deus. A amizade de Davi com Deus levava a Deus influenciar Davi de uma forma que Davi amava falar com Deus, mesmo nos seus pecados mais terríveis que ele cometeu. Quando ele pecava, ele lembrava: o povo pode estar me julgando, as pessoas podem estar me julgando, mas o meu amigo estará de braços abertos me esperando. Ele ia para a presença de Deus, e na presença de Deus ele chorava e Deus lhe perdoava, porque Deus é o amigo de verdade. E por isso que Davi tinha uma paixão por Deus e pelas coisas de Deus. E quando você é amigo, você gosta de estar junto, gosta de estar na casa. E Davi prova o amor que ele tinha nessa amizade, na cumplicidade, quanto ele levava a sério.
Salmo 122, ele vai dizer o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do meu amigo, vamos à casa do Senhor. Então ele tinha prazer na amizade com Deus, e por ter prazer na amizade com Deus, ele tinha prazer de estar na casa de Deus. Ponto. Segunda coisa que Davi me inspira entre amar a Deus e amar a casa de Deus, ser amigo de Deus, Davi teve a capacidade de ser amigo da sua família. Quando Davi assume o reinado, ele poderia, André, excluir os irmãos que os excluíram um tempo atrás. Presunçoso, está querendo se aparecer, bastardo, o que você está fazendo aqui? Nós não queremos você por aqui. Aí Davi agora se torna rei, chefe do exército de Israel. E quem era soldados nesse exército? Seus irmãos. Ele poderia retribuir aquilo que recebeu dos irmãos, mas ele decidiu ser amigo dos seus irmãos. Ele decidiu ser parceiro dos seus irmãos. Os seus irmãos foram valentes junto com ele. Samar, Abinadab, Eliabe, eram tudo irmãos de Davi. No fim da sua vida, Davi vai falar da amizade que tinha dos seus irmãos. E Samar se pôs no meio do terreno e Deus operou um grande livramento. E tantos outros que Davi vai tendo amizade, que Davi vai tendo companheirismo. Então ele decidiu amar a sua família. Ele decidiu ser amigo dos seus irmãos. Você precisa ser amigo da sua família. Não dá como esposa para ser amigo. Não vem com essa conversa aí não. Aí você vem para o culto de casado que a gente vai falar. Marido e mulher é marido e mulher. Ah, é meu amigo. Não. Esse negócio de amizade dá ruim para casamento. Então vocês são parceiros, estão juntos. Vocês são amigos, não. Vocês são marido e mulher. Agora você pode ser amigo do seu filho. Você pode ser amiga da sua filha. Você pode ser o maior confidente do seu filho. Você pode ser a maior confidente da sua filha. Você pode criar esse vínculo. E se isso não está acontecendo por culpa sua, eu tô debaixo de uma unção de confissão esses dias. Eu lembro um dia que eu estava na pizzaria, na Mama, ó, fazendo a propaganda aí, cadê o Clóvis? Não está aí não. Estava lá na pizzaria e o meu filho saiu do meu lado, ele estava sentado do meu lado, ele saiu do meu lado e foi sentado do lado do professor Marcos. E as duas começaram a brincar. O professor Marcos é uma pessoa muito incrível, os meninos amam ele, apaixonados por ele, e brincando, brincadeira de soco na costela, de garra e puxa. Rapaz, acho que eu já te falei isso, não falei, estou confessando agora. Rapaz, eu fiquei com uma raiva. Eu fiquei com um ciúme, não do Marcos, porque eu sei do coração dele. Mas eu falei uma pergunta para mim: por que o meu filho brinca com ele e não brinca comigo? Por que meu filho levantou do meu lado, foi para o lado dele e não ficou do meu lado? E a pizza desceu quadrada aquele dia. Eu cheguei em casa e tirei a roupa dentro do quarto, comecei a reclamar. Eu falei, eu estou muito chateado, porque o meu filho não brinca comigo. A Paula, não entendi, aconteceu isso lá na pizzaria com o professor Marcos e tal. A Paula olhou, dedinho de profeta, ele brinca assim. A questão é que toda vez que ele vai brincar com você, você está mal-humorado. Toda vez que ele vai brincar com você, você dá um grito com ele. Porque ou você pensa que a brincadeira dele vai ser brincadeira de flor, a brincadeira dele é de soco. Ele tem uma brincadeira, meu irmão, que, rapaz, dá uma raiva às vezes, de dar um tapa nas nádegas. Pensa num negócio que dói, rapaz. E quando ele me dava esse tapa, eu ficava bravo, falava, pelo amor de Deus, rapaz, tô com a cabeça cheia, um monte de coisa, você vem com essas brincadeiras agora. Eu espantei o meu filho. Ele diz, meu pai não é meu amigo, meu pai é só o meu pai. Meu pai é só o pastor que está sempre preocupado com as demandas da igreja. Está sempre preocupado com as outras coisas da vida. Naquele dia minha ficha caiu e eu decidi, eu preciso ser amigo do meu filho. Quando meu filho pensar em brincar, ele pode brincar com qualquer pessoa e graças a Deus, ele brinca com a careca do Nilson. Ele brinca com todo mundo, graças a Deus. Mas ele brinca comigo também. Porque eu decidi ser amigo da minha família. Então, a amizade de Davi parte de um princípio. Ele era amigo de quem
uma outra hora não quis ser amigo dele, eram os seus irmãos. Ele decidiu: vou ser amigo, eu vou amar, eu vou fazer questão dessas alianças. Por isso Davi consegue levar isso para a vida. E quando ele leva isso para a vida, ele vai aplicar isso em momentos cruciais da história. É onde vai entrar a amizade de Davi com a amizade de Jonatas. Davi agora é o novo rei de Israel, mas Saul está vivo. E seguindo uma hierarquia, se Saul não vai ser mais rei, quem deveria ser rei deveria ser Jonatas, que é o sucessor, que é o filho do rei. Mas Deus havia rejeitado Saul e a sua descendência, e Deus havia escolhido Davi. E agora Jonatas se encontra com Davi no campo de batalha, e há uma clareza na mente de Jonatas: você é o novo rei de Israel. Jonatas poderia odiar a Davi, perseguir a Davi, dizendo: você vai pegar o lugar que é para mim. Mas Jonatas e Davi nos dão uma lição que é uma lição para a vida. Eles definem, através da amizade, entender o propósito de Deus para a vida deles e para a nação de Israel. Então, a primeira lição que Davi me dá em amizade é: aliança, amizade vai além das circunstâncias. A amizade deles não era emocional apenas. A amizade deles era pactual. Era uma aliança feita. Independente do que acontecer, independente do tempo que passar, independente dos dias que se levar, a nossa aliança será vivida, a nossa aliança será lembrada, a nossa aliança será guardada. A Bíblia vai dizer que Jonatas morre no campo de batalha. Saul, seu pai, quando vê o seu filho morto, ele corre e se lança à ponta de uma espada e se mata, se suicida. Uma tragédia. A notícia vai chegar no palácio, e quando a notícia chega no palácio do rei, que o rei está morto, que o filho do rei também morre, que o exército, boa parte, morreu, logo a serva, a babá que está cuidando do filho de Jonatas, que se chama Mefibosete, entra em desespero. E o desespero é tão grande porque a primeira informação que vem na cabeça dela é: virá o novo rei. E quando o novo rei assume, há uma verdade estabelecida: toda a descendência do antigo rei precisa ser morta, porque senão servirá de ameaça para o novo rei. Então, quando a babá sabe da notícia, ela está dizendo: vão matar o menino, vão matar essa criança. No meio do desespero e da emoção, ela vai correr com o bebê, e quando ela corre, a história vai dizer que a criança tem uma queda gravíssima. A criança cai em pé, e quando a criança cai em pé, ela vai ter fraturas nos pés, e a criança vai ficar aleijada de ambos os pés. E não basta só isso. A ama não espera as coisas acontecerem. Ela pega a criança e foge para a terra distante, uma terra conhecida como Lodebar, terra sem pasto, terra sem provisão, terra que não tinha facilmente acesso à água potável. É para aquela terra que ela está indo, dizendo: eu vou escapar, ainda que para um lugar difícil, ainda por um lugar terrível de miséria, mas eu preciso salvar a vida de Mefibosete. Mefibosete vai crescer na terra de Lodebar, ambos os pés aleijados. Davi vai assumir o trono, e quando Davi assume o trono,
ele tem definido no seu coração aliança, amizade. Ele vai lembrar do pacto de Jonas. Quando Davi assenta ao trono, ele lembra da presença de Deus. Ele lembra da arca de Deus, que quem está vindo às quinta-feiras está acompanhando a mensagem da arca de Deus. Ele lembra do que Deus fez, tirou ele do pasto e fez ele rei de Israel. Mas quando ele se assenta ao trono, ele também diz: não era para eu estar sentado aqui. Quem era para ter assentado nesse trono era Jonatas. Era o meu amigo, era o meu irmão. Só que Jonatas está morto. Eu não posso fazer nada por ele. E no coração dele ele começa a pensar: alguém da casa de Saul, da casa de Jonatas, que eu possa usar de benevolência, que eu possa usar de bondade. Amizades verdadeiras não são baseadas em conveniências. Amizades verdadeiras são baseadas em compromissos espiritual. Jonatas era herdeiro do trono, mas reconheceu o propósito de Davi. Ele abriu mão do direito por causa de um propósito maior. Isso carrega a ideia de berite, uma palavra em hebraico que significa: o propósito de Deus é maior. E a aliança que eu tenho com Davi, ela é irrevogável. Ela não dá para se quebrar. Em um tempo de alianças frágeis, pastor Enéas pregou domingo passado aqui dizendo que o índice de divórcio sobe para 400% de pessoas que se divorciam. Tempo de alianças frágeis, tempo de amizades frágeis. Mas Davi diz: eu estou no trono, e a aliança que eu fiz com Jonatas é berite, é aliança irrevogável. Eu não vou governar Israel sem antes honrar a aliança que eu tenho com Jonatas. Sabe o que Davi vai dizer? Davi vai dizer: eu não vou ficar bem sabendo que tenho um amigo que não está bem. Eu não vou ficar feliz sabendo que tenho um amigo que não está feliz. Eu não vou ficar celebrando sabendo que tenho um amigo que está em depressão. Eu não vou ficar banqueteando sabendo que tem um amigo que nem banquete tem. Eu não vou ficar celebrando pessoas sabendo que tem um amigo que não tem ninguém para celebrar junto com pessoas. Davi está dizendo: o trono não é mais importante, o ouro não é mais importante, o título de rei não é mais importante, as conquistas que eu ainda vou viver não são mais importantes. O que é importante para mim é amizade verdadeira. O que é importante para mim é alianças verdadeiras. Conquista é para ser celebrado, mas aliança é para ser vivida. Nós celebramos a conquista que estamos vivendo como Igreja Central do Avivamento, mas isso só está acontecendo porque nós temos alianças verdadeiras entre pessoas que Deus levantou para cumprir o propósito, que qual é? Tocar a vida de pessoas. O propósito não é o prédio só ficou maior para que tenha mais pessoas. O propósito não é a estrutura, o propósito não é o que tem na estrutura. O propósito é se vida de pessoas serão transformadas e alcançadas através da nossa amizade, através da nossa aliança. Eu vou lutar enquanto viver para tocar o propósito de tocar a vida de pessoas e de mudar a vida de pessoas. Então, independente das circunstâncias, independente do que estamos vivendo,
Aliança, amizades, não pode ser gerada no emocional. Se você puder olhar para alguém que está do teu lado, por certo você sentou perto de alguém que tem proximidade, diga para ele: aliança não pode ser emocional. Amizade não pode ser emocional. Diga para ele: uma hora eu vou te desagradar, uma hora eu vou te chatear, uma hora eu vou falar o que você não gosta, uma hora você vai ficar atravessado comigo na garganta. Fica ou não fica? Por isso que a amizade tem que ser pactual. Independente do que aconteça, nós estamos juntos. Independente do que aconteça, eu não vou te deixar e você não vai me deixar. Independente do que aconteça, nós vamos passar pelo processo e do outro lado nós vamos se abraçar e celebrar a vitória de Deus. Você pode dizer para alguém: coisa mais terrível é celebrar sozinho. Coisa mais terrível é banquetear sozinho. Imagine Davi sentando no trono, não podendo falar com os irmãos, porque os irmãos os perseguiram. Imagine Davi sentando no trono e não tendo nenhum de amigos, de aliança, de geração, de amizade que ele fez, podendo sentar na mesa, comendo comida boa, mas sozinho, bebendo vinho bom, mas sozinho, desfrutando de ouro e de luxo, mas sozinho. Nada é mais importante na vida do que ter pessoas para celebrar. Deus não te chamou para viver sozinho. Deus não te chamou para andar sozinho. Sai dessa zona de isolamento. Sai dessa zona de individualidade. Sai desse mundinho que você está vivendo. Não se esconda atrás desse trauma, não se esconda atrás dessa dor, não se esconda atrás desse diagnóstico, não se esconda atrás de nada. Decida em Cristo Jesus viver alianças eternas, alianças duradouras. As alianças que eu tenho cultivado do reino de Deus não são alianças que vão me encerrar na morte. Eu não sei quem vai primeiro, se é eu ou você, mas uma coisa eu sei: chegaremos no céu, e lá no céu eu vou olhar para você e vou dizer: valeu a pena, pastor Paulo, servir na Central do Avivamento. Valeu a pena, Renata, servir na Central do Avivamento. Valeu a pena, Deise, servir na Central do Avivamento. Valeu a pena, bebê, estarmos juntos na Central do Avivamento. Por quê? Porque a aliança que nós estamos construindo aqui, Johnny, ela não vai parar na morte. Ela vai que nem a aliança de Davi e Jonatas. É a aliança pós-morte. Jonatas morreu, mas a aliança está de pé. Não perca a oportunidade de cultivar alianças. Não perca a oportunidade de ser permanente na vida de alguém. Não perca a oportunidade de ser participante na vida de alguém. Não perca a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Posso te dizer: não seja chato o suficiente para que não tenha ninguém na tua vida. Não trabalhe tanto para que não tenha espaço de alguém estar com você em alguns dias. Eu me faz lembrar de uma família, a família do seu Jacó, da dona Maria, a família do José e a família do Ricardo. Uma família que tinha tudo para ser feliz, mas era uma família disfuncional, porque o pai Jacó trabalhava demais, o irmão Ricardo estava focado com a vida, e o José, o mais novo, só queria demonstrar o seu amor. Todo dia que o pai Jacó chegava, o José corria, abraçava o pai e dizia: pai, como eu te amo, como eu estava com saudade. O pai Jacó empurrava o José e dizia: sai para lá, menino, eu estou cansado, eu trabalhei o dia inteiro, meu dia foi terrível, e você vem para cá com esse grude, com esse negócio de ama, que está com saudade. Ei, meu filho, a vida não é assim não. A vida é quem acorda cedo para trabalhar. Vai para lá, rapaz. E o José saía. O José ia até o Ricardo, sabe aquele amigo que quer ser irmão e que ama o irmão, abraçava o Ricardo por trás e dizia: meu irmão, quanto eu te amo, brinca comigo. E o Ricardo dizia: ei, José, tá me estranhando, rapaz, que esse negócio de amo, esse negócio de ficar grudado, abraçando, sai pra lá, rapaz,
Você tá meio estranho, hein, José? Sai para lá. E o José ia até a sua mãe, Maria, e dizia: mãe, eu só quero ser amigo do meu irmão. Eu só quero demonstrar o amor que eu tenho pelo meu pai. Mas é tão difícil. A Maria abraçava o José e dizia: ô José, seu pai trabalha tanto, meu filho. Ele luta tanto para sustentar a casa, que isso entrou na cabeça dele. E ele esquece que o mais importante é o amor que nós devemos ter. Ah, José, não esquenta para o seu irmão, não. Seu irmão está na fase maior. Ele não entende o seu amor, a sua pureza. Ele está vivendo a vida, estudando, com novos amigos, pessoas lá fora. Não esquenta com isso. E isso, o tempo foi passando. Um dia de manhã, seu Jacó está na mesa para tomar café. O Ricardo acorda para ir para a escola. A Maria está servindo o café. E eles olham para o lugar do José. O José não está lá. E o Jacó dá um grito: ô José, acorda, menino. Ô preguiçoso, não vai levantar não. Olha lá, Maria, ó, você fica passando a mão na cabeça desse menino, e ele é um preguiçoso. Ele não quer acordar. Vai lá, acorda ele. Quando a Maria vai acordar o José está gelado. O José naquela madrugada tinha morrido e falecido. Quando elas tiram e mexem no José, encontram uma carta debaixo do José que ele escreveu antes de partir. E a carta é: Senhor meu Deus, eu quero te agradecer pela minha família. Senhor, te agradecer pelo meu pai Jacó. Trabalha tanto, luta tanto, que não tem tempo para desfrutar a família que tem. Mas tenha misericórdia dele. Pai, enquanto você lê essa carta, saiba que eu te amei intensamente todos os dias e entendi a tua luta de trabalho. Ricardo, meu irmão, eu só queria ser seu amigo. Só queria te abraçar para dizer para você que, independente do que vivermos na vida, você sempre poderá contar comigo. Mas infelizmente os meus dias estão chegando ao fim. Que você não abra mão, Ricardo, de amizades, porque amizades, ela vem para o seu momento mais difícil. Minha mãe Maria, que a senhora continue sendo essa mãe extraordinária, porque nos dias mais difíceis, quando meu pai me desprezava e meu irmão gritava comigo, era o seu colo que me aquecia, eram suas palavras que me consolavam. A realidade da história do José é a realidade de muitas casas, é a realidade de muitas pessoas, é a realidade de muitas famílias que só estão funcionando na vida, que só estão trabalhando na vida, que só estão preocupados com os afazeres da vida, só estão preocupados com amizades que vão lhe proporcionar alguma coisa na vida, e estão abrindo mão de amizades verdadeiras, estão abrindo mão das pessoas de verdade que vão torcer por você, que vão estar com você, que vão lutar com você, que vão te ajudar, que vão te socorrer. A minha oração nesta noite é que desça uma unção berite aqui hoje. A minha oração nesta noite é que desça uma unção berite. Que unção é essa, pastor? De alianças verdadeiras, de alianças pactuais. Chega de aliança por conveniência, chega de aliança pelo que pode oferecer, chega de aliança por portas que pode proporcionar, por banquetes que pode servir. Não, Deus vai trazer pessoas que, quando tiver banquete, essas pessoas vão estar lá. E quando não tiver banquete, essas pessoas também vão estar lá. Deus vai colocar amizades no teu caminho, que quando você estiver chorando, essa pessoa vai chorar com você. Mas quando você celebrar, essa pessoa vai ser a primeira a celebrar com você também. Oramai kasheremanasya kandaramanaia. Deus vai colocar pessoas que vai estar contigo nas maiores das dificuldades, nas maiores, aleluia, das adversidades e circunstâncias. Eu vou estar do seu lado, eu vou estar junto com você,
aleluia. A tua dor será a minha dor, a tua lágrima será a minha lágrima, a tua aprovação será a minha aprovação, mas a sua alegria será a minha alegria também. Pega na mão de quem está do teu lado e diga: eu não vou rir quando você chorar, e eu não vou me alegrar quando você perder. Se você perder, eu estou perdendo, mas se você vencer, eu estou vencendo também. Se você cair, eu estou caindo junto com você, mas se você levantar, eu vou levantar junto com você. A tua vitória será a minha vitória, a tua alegria será a minha alegria, mas a tua cruz será a minha cruz também. Nós vamos. O segundo nível que Davi mostra a sua amizade. A amizade de Davi era feita com uma aliança. Segunda coisa, a amizade de Davi era feita com amor leal, que permanece mesmo na ausência. Eu tenho certeza, se um dia eu faltar, terão amigos que ajudarão a cuidar dos meus filhos. Eu tenho certeza, se um dia alguns dos meus amigos faltar, eu estarei presente para cuidar dos filhos e de esposas. Porque amizades leais são amizades que permanecem mesmo na ausência. São amizades mesmo quando não se perde alguém, mesmo quando está presente e quando não está presente. As amizades, elas irão permanecer. Davi está se assentando no trono. E está dizendo: eu não posso ficar aqui nesse luxo sem ter a certeza se tem alguém da casa de Jonatas que está sofrendo. Eu não posso comer esse banquete sabendo se tem alguém da casa de Jonatas que não tem nem pão para comer. Alguém da casa de Jonatas, alguém da casa de Saul, que eu possa fazer alguma coisa. A oração de Davi foi ouvida do trono, no palácio, no reinado. E há alguém que se chama Ziba, que entra na presença de Davi e diz: ei, meu rei, há alguém. E esse alguém que existe ainda vai mexer com teu coração, porque não é um primo de Jonatas, não é um sobrinho de Jonatas, não é um parente de terceiro grau. Quem tem é filho de Jonatas, Mefibosete. Eu creio que as lágrimas tomam conta dos olhos de Davi, porque Davi lembra do pacto que fez no campo de batalha. Davi lembra do pacto e da aliança que fez enquanto via Jonatas morrer na sua frente. Davi estava dizendo: você está morrendo, meu amigo, mas a sua descendência será protegida por mim. Você está morrendo, meu amigo, mas a sua descendência será cuidada por mim. Ainda que eu faça seja a última coisa que eu faça da vida, eu vou cuidar de toda a sua descendência. Aleluia. Usarás para comigo de benignidade do Senhor, não cortarás da minha casa para sempre. Sabe o princípio? A amizade verdadeira é marcada por lealdade, que sobrevive ao tempo, à distância e à morte. Levante a tua mão comigo, que eu quero profetizar essa unção, aleluia, que vai descer sobre esta igreja. A unção que permanece mesmo na ausência. Ei, Deus está trazendo sobre a central do avivamento uma verdadeira amizade marcada por lealdade, que vai sobreviver ao decorrer do tempo, independente das distâncias, independente da morte. Nós nos manteremos leais. O que depender de nós, ninguém sofrerá do nosso lado. O que depender de nós, ninguém passará necessidade do nosso lado. O que depender de nós, ninguém morrerá na terra de Lodebar. Você pode colocar a mão sobre esse amigo que está do teu lado, esse amigo que você trouxe, e dizer para ele: a nossa amizade é leal, independente do tempo.
Remaracachou manaia. Os nossos netos vão se encontrar para brincar. Ei, os nossos bisnetos, se Jesus não voltar, vão se encontrar para brincar. E nós contaremos para eles histórias, pastor Enéas. Pastor Paulo, nós chegaremos aqui de bengalinha. Nós estaremos nos acampamentos lá. E eles vão dizer: a velha guarda chegou. Aleluia. Sabe por quê? A nossa amizade vai atravessar tempos. A nossa amizade vai atravessar gerações. A nossa amizade não é por conveniência. Aleluia. Não é pelo que temos. Não é pela conta bancária. Não é pelo carro. Não é pela roupa. A nossa amizade nesta igreja é pelo coração. É pela alma. Amor fiel é amor constante, é amor comprometido, não oscila em meio às circunstâncias. Jonatas já pensava no futuro da sua descendência, e anos depois, Davi pergunta: ainda há alguém da casa de Jonatas para que eu use de bondade? Amizades verdadeiras não esquecem, honra mesmo depois de anos. Pode passar o tempo que for, nós lembraremos de pessoas que fazem anos que estão ao nosso lado. Pode passar o tempo que for, eu vou lembrar, irmã Ideni, que a senhora tem anos que está ao meu lado. Pode passar o tempo que for, pastor Paulo, eu vou lembrar da sua lealdade. Que num tempo mais difícil, uma palavra que o Senhor deu numa reunião, nos fez chegar até aqui para sermos central do avivamento. Tinha tudo para dar errado, mas por causa da sua lealdade. Eu lembro da sua fala foi: eu não conheço o pastor Leandro, eu não conheço central do avivamento, mas eu conheço o Rodrigo que está sentado aqui. Eu conheço esse cara que está sentado aqui. Eu vou ser leal a você, a sua casa. Pode passar o tempo que for, mas eu vou lembrar que no momento mais difícil de transição desse ministério, a sua lealdade e a sua amizade me fortaleceu para viver as promessas de Deus. Eu vou lembrar, André, da sua lealdade. Há mais de 10 anos acreditando no louvor dessa igreja. Mesmo quando era desprezado, mesmo quando puniam você e deixavam você 2 meses sem tocar, você permaneceu fiel, você acreditou, você continuou acreditando e continua acreditando até hoje. Eu vou ser leal. Enquanto eu viver, eu vou lembrar do seu coração. Eu vou lembrar da sua entrega e da sua dedicação ao ministério de louvor desta igreja, para vivermos tudo que Deus tem para as nossas vidas. Eu vou lembrar, Alex, eu não estou te vendo agora. Você está aqui, magrelo. Eu vou lembrar que você acreditou comigo desde a Getúlio Vargas, que você colocou piso comigo, que quando os pedreiros quebraram o pau, foram embora, eu sentei no altar para chorar. Você me abraçou e falou: não chora não, a gente olha no YouTube, a gente dá um jeito, mas a gente coloca o piso dessa igreja. E aquela igreja foi inaugurada porque você foi leal, você esteve comigo, você foi até o fim. Em meio a tantas dificuldades, você ainda está aqui. Eu vou ser leal a você, a sua casa, a sua família, porque lealdade é independente das circunstâncias. Nós não seremos uma igreja que chegaremos lá na frente e olharei para trás e dizer: cadê as pessoas? Nem todos vão ficar comigo, mas eu terei o privilégio de dizer: aquele dali tem 30 anos, aquele dali tem 40, aquele dali tem 50, aquele dali está comigo desde que começou, porque o que depender de mim, aleluia,
Eu não abro mão de pessoas que estão ao meu lado. Eu não sou perfeito. Eu não sou o melhor pastor, mas Deus sabe do meu coração. Deus sabe da minha paixão pelo propósito que é tocar a vida de pessoas. Eu sempre estarei na posição que Deus me colocou, dizendo: alguém que eu possa usar de benevolência, alguém que eu possa alcançar com o propósito de Deus. Você pode apertar a mão de alguém que está do teu lado aí e orar com ele por um tempo, de 1 minuto a 2 minutos, e dizer: lealdade nesse tempo. As pessoas viram as costas por qualquer dificuldade. Você pensa que eu sou amigo do pastor Paulo esse tempo todo porque a gente se dá bem sempre? A gente já quebrou pau, meu irmão. A gente já teve reunião difícil. Você acha que eu sou amigo do Alex? O Alex é fiel a mim porque, ei, meu irmão, tem hora que eu invoco com ele, ele invoca comigo. Tem hora que ele dá as dele, eu dou as minhas. Mas a lealdade, o amor e a amizade está muito além das circunstâncias. Está muito além dos entreveros que acontecem. São as circunstâncias do ajuste da amizade. Mas o diabo nunca vai ficar no meio. Sabe por quê? Porque o coração de Davi é o mesmo coração que está sobre esta igreja. Deus, o Senhor é o Senhor desse trono, e o Senhor é o Senhor desse reinado e desse palácio. Então não vai ficar ninguém na terra de Lodebar. O que depender de mim, ninguém fica na terra da miséria. Pega a melhor carruagem, pega os melhores soldados, buscam Mefibosete e tragam para o palácio. Fala para quem está atrás de você, fala para quem está do lado: nós não seremos uma igreja que vamos esquecer do Mefibosete. Mefibosete é aleijado, Mefibosete não tem dinheiro, Mefibosete não vai poder lutar no exército, Mefibosete não vai poder me proporcionar nada. Não é sobre o que ele pode proporcionar, é sobre quem ele é. Mefibosete é filho de Jonatas. Não é sobre quem você vai proporcionar, não é sobre o que você tem, é sobre quem você é. Você é filho de Deus, filho de Deus. Mas Davi, para buscar Mefibosete, tem que quebrar uma placa que está na entrada do reino. Qual é essa placa? Em Jerusalém não se entra coxo, não se entra paralítico, não se entra pessoas que pedem esmola. Tem uma placa em Jerusalém, na entrada, dizendo: aqui nós escolhemos quem entra. Davi o quê? Tem essa placa? Tem. Nós vamos quebrar ela hoje. Que Davi? A partir de hoje entra aleijado, paralítico, mendigo, desprezado, porque esse é o reino segundo o coração de Deus. Esse é o reino segundo o coração de Deus. Eu tenho uma notícia para você: se você é religioso e gosta de apontar as pessoas, se você é religioso e gosta de criticar as pessoas, você entrou na igreja errada. Vai para outra igreja, porque essa igreja aqui é a igreja que quebra a placa. Essa igreja aqui entra aleijado, entra coxo, entra perdido, entra pecador, entra aquele que está lá no amassal do pecado, entra no estado que tiver que entrar, porque o que depender do reino de Deus nesta igreja, Mefibosete não vai morrer na terra de Lodebar. Deus nos o dará para resgatar os Mefibosete. Pastor, é porque o senhor não conhece alguém
alguém da minha família, lá na minha família tem alguém que está perdido nas drogas, é esse que nós vamos buscar. Lá na minha família tem alguém que é o pior traficante do bairro, é esse que Jesus vai alcançar. Eu fico louco, porque tem umas pessoas que ficam desesperadas. Pastor, o senhor não sabe quem estava no culto hoje? Estava o maior traficante do bairro tal, o cara que manda aqui, que manda lá e que manda não sei aonde. É esse mesmo que o Espírito Santo vai alcançar, porque eu sinto que Deus vai fazer isso na cidade de Paranavaí. Davi disse: pegue a carruagem e desça na terra de Lodebar, e pega o aleijado Mefibosete e traga, porque a partir de hoje ele viverá debaixo do meu amor leal e debaixo da minha presença. Bote a mão no ombro de alguém e diga: nós sairemos por Paranavaí. Fala assim: não tem aquele amigo mais perdido que você conhece, não tem aquele membro da tua família mais perdido que você conhece, não tem aquela pessoa que mais dá trabalho na tua família que você conhece. Diga para ele: é ele mesmo que Jesus vai alcançar, é ele mesmo que a nossa amizade vai alcançar. Quem está acreditando nisso, levante a mão comigo. Davi está dizendo: chame. Quando Mefibosete entra dentro do palácio, eu gosto disso. Mefibosete entra com um sentimento muito terrível. Qual? Ele falou: esse rei está me chamando para me matar. Eu sou um cão. Então ele entra desesperado. É assim que as pessoas entram na igreja, com medo de ser acusada. É ou não é? Com medo de ser apontada. Ao invés de abrirmos o braço para abraçar, ficamos olhando de canto de olho. Mas quando Mefibosete chega carregado, Davi se levanta do trono. Se fosse outro rei, com espada na mão para matar o descendente direto do trono. Mas como era Davi com coração em Deus e amor leal pela amizade que tinha com o pai dele, ele levanta sem espada. E sabe como que ele levanta? Mefibosete? Mefibosete, é você? Ele tremendo: sim, rei, sou eu. Ele: eu tenho uma aliança com teu pai, eu tenho uma amizade com teu pai. Versículo 7, bota para mim no 2 Samuel capítulo 9, bota o versículo 7 aqui. Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, porque eu não te chamei para te matar, eu te chamei para demonstrar bondade, por causa da aliança a Jonatas teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul teu avô a você, e tu sempre haverás de comer na minha mesa. Você não vai sentar em outro lugar, você vai assentar na minha mesa. Na mesa de Davi só sentava Davi e a família real. Ele está dizendo: a partir de hoje você faz parte por causa da amizade com seu pai. Outra coisa na lei, não podia o aleijado se assentar à mesa, mas na mesa do rei Davi poderia se assentar. Porque sabe uma coisa que eu gosto na mesa do rei e do reino de Deus? Que da mesa para baixo ele é aleijado. Pegou não? Entendeu não? Da mesa para baixo ele é aleijado, e da mesa para cima, Mefibosete.
amigo do rei Davi, dono das terras do seu pai. Não entendeu? Deixa eu decodificar para você entender. Na presença e na amizade leal do rei Davi, as deficiências de Mefibosete são escondidas debaixo da mesa, são insignificantes, porque o que vale para Davi é o coração de Mefibosete e quem ele é diante do reino agora. Ei, na presença de Deus, qualquer tipo de deficiência que temos, qualquer tipo de trauma que temos, Deus está dizendo, tudo isso é insignificante, porque você é Mefibosete. Você é alguém que foi alcançado pela aliança. Fica de pé comigo que eu quero orar com você. Se você está aqui nessa noite, eu quero te dizer, você foi alcançado pela aliança. A aliança que Cristo fez na cruz do Calvário, para te colocar debaixo desta amizade, para te colocar debaixo deste amor. Amizade que alcança gerações. Ele era aleijado, esquecido, vivia em Lodebar, mas agora ele tem terra, identidade e lugar na mesa do rei. Eu queria que você pegasse na mão de alguém, nós vamos orar junto agora. Ora junto com esse amigo aí, diga: o que depender de mim, você vai ter terra, identidade e lugar na mesa do rei. A graça de Deus vai te alcançar. A graça de Deus, baseada em relacionamento, não em mérito. Não é sobre o que você vai fazer, é sobre quem você é. Ore, eu estou vendo muita gente junto orando. Se você puder, pastora